Olá pessoal, esse é o canal Tudo é História. Hoje vamos lá para a Grécia Antiga, aproximadamente em 490 a.C. Aconteceu ali o que hoje acontece cotidianamente, né, e que corajosos esportistas resolvem enfrentar, que é uma prova de maratona. Mas a primeira maratona não foi uma maratona esportiva, né, foi uma maratona no contexto de uma guerra. Mais propriamente as guerras médicas, a guerra entre persas e gregos, primeira vez que os gregos se unem, né, as cidades-estado gregas acabam se unindo por conta de um inimigo comum, e houve uma batalha vencida pelos gregos na planície de Maratona. E um soldado chamado Filípides é encarregado de levar essa mensagem até a Grécia. E com isso ele sai correndo e teve que percorrer ali 42 quilômetros até chegar ao destino da sua mensagem. Ele conta a vitória dos gregos e cai exausto, morto no chão, né? Então, a primeira maratona mostrou como é desafiador correr 42 quilômetros. E essa é uma história até conhecida, muito divulgada. Mas também uma outra história que remete à Grécia Antiga e também tem uma relação com a maratona é a história de uma marca esportiva muito usada pelos esportistas, pelos maratonistas. Tá aqui, ó, que é a Nike, né? A história da marca ficou bastante conhecida depois que eles lançaram um livro chamado A Marca da Vitória. Mas antes disso, havia toda uma mística relacionada à Nike, especialmente porque o símbolo da Nike, né, ele lembra um certinho, né, como se fosse uma marca certa, né, uma ideia de vitória, de positividade. Mas a ideia de vitória está presente no nome Nike, né? Nike, na verdade, do grego Nike, escreve Nike, mas se pronuncia Nika. Há inclusive uma revolta na época do Império Bizantino chamada Revolta de Nika, onde um cavalo que possivelmente chamava Nika, ou seja, chamava Vitória em grego, teria ganhado uma corrida no hipódromo ali de Constantinopla, mas o imperador Justiniano teria dado a vitória para um outro cavalo, né? O imperador servia até de juiz de corrida de cavalo. E aí o povo que já estava descontente com o governo dele passou a quebrar a cidade inteira, incluindo a igreja chamada Igreja de Santa Sofia, que depois foi transformada em mesquita e que está lá em Istambul. Então, o nome, né, Nike, tem a ver com uma deusa. Essa deusa tinha um templo, inclusive, na cidade de Atenas, lá na Acrópole, né, lá no alto de Atenas, junto ao templo de Atena. Então, há uma sugestão de que Atena e Nike, ou Nika, tinham uma aliança. Atena, deusa da estratégia militar, muito invocada nas guerras, e Nika, deusa da vitória, que traria vitória para os atenienses quando aliada à deusa Atena, e aí por isso eles ergueram um templo dedicado às duas deusas. Pois bem, essa deusa Nika, ela era uma deusa alada, ou seja, ela tinha asas, né? E aí, esse certinho estilizado da Nike, na verdade, não é um certinho, é a deusa cujas asas estão aqui, e quando você usa o tênis, né, fica mais aparente, a outra asa está no outro pé, né? Então você forma as duas asas da deusa Nika, ou Nike, ou Nike, né? E aí por isso Nike é sinônimo de vitória, e o certinho não é um certinho, mas é uma asa da deusa. Tudo é história.